Olá, meu nome é Camila Araújo, sou sanitarista residente multiprofissional de Vigilância e Saúde da UNB e essa semana irei apresentar o CITREP da Semana Epidemiológica 5. Nesse CITREP abordaremos sobre síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, febre amarela, sarampo, influenza aviária e alerta ambiental. Sobre síndrome gripal relacionada à Covid-19, os dados mostram queda expressiva dos casos ao longo dos últimos anos no Brasil. Na Semana Epidemiológica 4 de 2026, foram registrados 1.787 casos novos, número bem inferior aos observados no mesmo período de anos anteriores. A comparação até a Semana Epidemiológica 2 evidencia uma redução contínua de 167.535 casos em 2023 para 57.799 em 2024, 36.425 em 2025 e cerca de 8.286 em 2026, indicando tendência de diminuição da circulação e do impacto da Covid-19 no início de 2026. A respeito da vigilância laboratorial de síndrome gripal, os dados indicam baixa circulação do SARS-CoV-2 na Semana Epidemiológica 4 de 2026. Foram realizados 25.949 exames RT-PCR, dos quais 199 apresentaram resultado positivo, resultando em positividade de 0,77%. Esse percentual baixo sugere nível reduzido de transmissão da Covid-19 no período analisado, apesar do volume expressivo de testagem. Observa-se padrão sazonal dos atendimentos por síndrome gripal na APS do Distrito Federal em 2025 e 2026, com aumento progressivo até um pico entre as semanas 18 e 22, seguido de queda e novo pico entre as semanas 32 e 38. A partir da semana 39, há redução contínua dos atendimentos, com elevação pontual na transição entre o final de 2025 e início de 2026, seguida de novo declínio. Em relação ao acompanhamento de unidade sentinela para a síndrome gripal do Distrito Federal nas últimas semanas, temos uma taxa de positividade de 58,9% do total de exames realizados. De co-infecções somam 10 casos e foram identificados 105 vírus. O vírus mais prevalente foi o rinovírus, seguido do metapneumovírus e do SARS-CoV-2. Um boletim emitido pela Infogripe da Fiocruz alerta sobre as vésperas do Carnaval de 2026, onde aponta um cenário geral de queda no caso de síndrome respiratória aguda grave no Brasil, reflexo da baixa atividade dos vírus respiratórios. No entanto, estados da região norte apresentam tendência de crescimento, especialmente associados à influenza A e ao vírus sincial respiratório. Diante das grandes aglomerações típicas do carnaval, a recomendação é que as pessoas com sintomas respiratórios evitem participar das festividades ou adotem medidas de proteção, como o uso de máscara. O informe também reforça a importância da vacinação, principalmente entre idosos, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde e gestantes, como estratégia fundamental para reduzir casos graves e óbitos. A análise de SRAG até a Semana Epidemiológica 4 de 2026 indica predomínio de baixo risco na maior parte dos estados nas últimas 2 semanas. Ainda assim, algumas unidades da região norte apresentaram níveis de risco ou alerta, exigindo monitoramento mais atento. Na avaliação da tendência de longo prazo, últimas 6 semanas, observa-se estabilidade ou queda dos casos em grande parte do país, enquanto poucos estados mostram tendência de crescimento, concentrados principalmente no norte. O cenário geral sugere atividade controlada de SRAG no Brasil, com pontos específicos que demandam vigilância reforçada. Observa-se que na Semana Epidemiológica 4 de 2026, o Brasil registrou 13.347 casos prováveis de dengue, com maior concentração do coeficiente de incidência em alguns estados específicos. Tocantins apresentou o índice mais elevado, 48,5 casos por 100 mil habitantes, seguido por Goiás, 25,9 e Acre, 22,5, indicando maior intensidade de transmissão nessas unidades federativas. O Paraná
embora listado entre os estados com maior incidência, apresentou coeficiente consideravelmente inferior, 11 por 100 mil habitantes. De forma geral, o padrão espacial sugere o maior impacto da dengue em estados da região norte e centro-oeste, no período analisado. Observa-se que na semana epidemiológica 4 de 2026, os casos graves de dengue e com sinais de alarme concentram-se principalmente em Goiás, que apresentou o maior número de registros, sendo 21 casos. Em seguida, destacaram-se São Paulo, com 8 casos, e Mato Grosso, com 6 casos. Enquanto Minas Gerais apresentou menor ocorrência entre as unidades federativas listadas, 4 casos. A distribuição espacial indica maior concentração de casos graves na região centro-oeste e sudeste. A situação atual da dengue em Timor-Leste, na capital Dili, enfrenta um crescimento acelerado de casos no início de 2026. O número já ultrapassa 1.000 notificações, com registro de mortes pediátricas, o que evidencia a gravidade do surto. A maior preocupação, além da transmissão intensa em áreas urbanas densamente povoadas, é a sobrecarga do sistema de saúde, que opera acima da capacidade e com escassez de recursos. Apesar das estratégias preventivas e inovadoras como o uso da Wolbach em parceria com o World Mosquito Program, os efeitos ainda não são suficientes e o cenário indica risco de agravamento durante o pico sazonal da dengue, conforme alertas da Organização Mundial de Saúde. Em uma análise comparativa, janeiro de 2026 supera em mais de 67% o número absoluto de casos confirmados em todo o país de janeiro a março do ano anterior, e se aproxima ao cenário do surto de 2022, que confirmava mais de 800 casos na capital no mês de janeiro. A avaliação sobre a gravidade do surto ainda depende de informação sobre o sorotipo mais prevalente e histórico de contato da população com os diferentes sorotipos virais do dengue. Destaca-se o reforço das ações nacionais de controle da dengue por meio de distribuição de insumos estratégicos às unidades de saúde, fortalecendo a resposta rápida diante do aumento de casos. O cenário epidemiológico indica maior concentração de registros em Dili, capital do país, e principal centro administrativo e econômico, que possui cerca de 193,5 mil habitantes, concentrando grande parte da população nacional. Esse contexto evidencia a necessidade de integração entre vigilância, assistência e mobilização comunitária, combinando o uso de inseticidas e larvicidas com a eliminação de criadores dos mosquitos para reduzir a transmissão. A incidência estimada de dengue em Dili em 2026 ultrapassa a média histórica, sugerindo a intensificação recente da transmissão e maior necessidade de ações integradas de vigilância e controle. Observa-se que até a semana epidemiológica 4 de 2026, o Brasil registrou 4.707 casos prováveis de chikungunya, com maior destaque para alguns estados da região centro-oeste e norte. Mato Grosso do Sul apresentou o maior coeficiente de incidência, 30 casos por 100 mil habitantes, enquanto Goiás concentrou o maior número absoluto de casos prováveis, 1.215, apesar de incidência inferior. Tocantins, Rondônia e Mato Grosso apresentaram incidências mais baixas e menor volume de casos. O cenário indica a transmissão heterogênea da chikungunya no país, com maior impacto relativo em estados específicos, reforçando a necessidade de vigilância epidemiológica direcionada. Até a semana epidemiológica 4 de 2026, foram confirmados 2 casos de febre do Oropouche no Brasil, sem registro de óbitos, tanto confirmados quanto em investigação. Os casos identificados estão distribuídos em 2 unidades federadas, com um caso no Amazonas e um no Espírito Santo, indicando ocorrência pontual e sem evidência até o momento de aumento da gravidade ou letalidade da doença no país. Os dados refletem os exames com resultado detectável correspondem à última atualização disponível, em 6 de fevereiro de 2026. Observa-se um aumento expressivo no número de exames detectáveis para a febre do Oropouche no Brasil entre 2023 e 2025, até a semana epidemiológica 4. Em 2023, os registros foram residuais, 12 casos, enquanto em 2024 houve crescimento significativo, alcançando 1.597 casos. Em 2025, o aumento foi ainda mais acentuado, com 3.517 casos, indicando intensificação da circulação do vírus e maior impacto epidemiológico no período analisado. Em 2025, a febre amarela manteve circulação relevante no Brasil, com 120 casos humanos confirmados e 127 registros em primatas não humanos.
indicando intensa atividade do vírus no ciclo silvestre. Foram registrados 48 óbitos, resultando em letalidade elevada, 40%. Os casos humanos concentraram-se no estado de São Paulo, em municípios com registros concomitantes de epizootias, reforçando o papel dos primatas não humanos como sentinelas. As altas taxas de letalidade observadas apontam para a gravidade da doença e a necessidade de fortalecimento da vigilância e da vacinação em áreas de risco. Se tratando da situação de sarampo nos Estados Unidos, até o dia 7 de fevereiro de 2026, são 733 casos registrados no país. O número de casos desse ano já é de 32,2% dos casos registrados em 2025, que foram, ao todo, 2.276. Ainda, o número de casos registrados em janeiro são 721, cerca de 22 vezes mais do que o número registrado no mesmo período do ano passado. Ainda sobre a situação do sarampo nos Estados Unidos, os surtos registrados na Carolina do Sul continuam avançando. Até o momento, são 546 casos no estado, o que corresponde a 74,6% de todos os casos no país em 2026, que são 733. O surto de sarampo em Utah já contabiliza 237 casos e apresenta transmissão comunitária sustentada em vários condados. A maioria dos casos ocorre em pessoas não vacinadas, principalmente crianças, o que reforça o papel central das lacunas na cobertura vacinal. A detecção do vírus em águas residuais confirma que a circulação viral é mais ampla do que os casos clínicos identificados. No contexto nacional, o surto de Utah se destaca por representar uma parcela significativa dos casos registrados nos Estados Unidos em 2026, evidenciando que quedas na cobertura vacinal abaixo do limiar de 95% comprometem a imunidade coletiva e favorecem epidemias. Se tratando da situação do sarampo no México, até a semana epidemiológica 3, são 2.027 casos confirmados, o que representa 31,5% do total de casos confirmados em 2025, que foram 6.432. Em 2025, o maior número de casos ocorreu em Chihuahua. Já em 2026, cerca de 58,4% dos casos confirmados ocorreram em Jalisco, que apresenta 1.183 casos. Surto de influenza aviária altamente patogênica H5N1 em Taipei chinesa. A doença, considerada erradicada anteriormente, voltou a ser detectada em granjas de aves domésticas, com confirmação laboratorial por RT-PCR e sequenciamento genético realizado pelo Instituto de Pesquisa Veterinária. O impacto é expressivo, com dezenas de milhares de aves afetadas e a adoção de abate sanitário como principal medida de controle. As autoridades implementaram restrições de movimentação, limpeza e desinfecção rigorosa, além de vigilância intensificada nas granjas vizinhas, seguindo os protocolos internacionais repostados à Organização Mundial de Saúde Animal. O evento permanece em andamento, exigindo monitoramento contínuo para evitar nova disseminação. O período de chuvas segue acontecendo no DF, causando transtornos no trânsito e trazendo risco à saúde humana, com doenças como leptospirose, dermatites infecciosas e doenças diarreicas. Os alertas de chuvas intensas, tempestades e acumulados de chuva estão presentes em 10 das 27 unidades federadas do país. São elas Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Pernambuco, Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Em relação ao que fazer ao se deparar com chuvas intensas ou tempestades, é importante não se abrigar embaixo de árvores, evitar usar aparelhos eletrônicos ligados na tomada, estar em local seguro e, em caso de emergências, acionar os bombeiros ou a Defesa Civil. Esse trap foi elaborado por Clara Feitosa, Fernanda Pinheiro, Iana Lins, João Vitor, Camila Araújo, Márcio Luiz e revisado por José Lucas e Jonas Bruno. Obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima semana epidemiológica.